Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Este é o canal do grupo de WhatsApp Gênesis. Sejam todos bem-vindos ao nosso canal. A partir de agora, você vai acompanhar o Devocional Diário. Graça e paz, querido. Deus te abençoe. Pastor Carlos ministrando uma palavra para você neste dia. E eu queria basear a ministração deste dia em Mateus 24, versículo 13 até o versículo 35. Eu queria que você lesse lá depois, que vamos tratar de esfriamento do nosso coração. Por isso tantas pessoas são frias, irmãos. Jesus mesmo avisou que por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriaria de quase todos. Ainda bem que não disse que seria de todos. Então resta uma esperança para cada um de nós, que nosso coração sejam incendiados com o poder e o amor de Deus e não nos deixemos esfriar com as coisas do mundo. Após a morte de Jesus, os discípulos estavam tristes e desmotivados. 2 discípulos no caminho de Emaús iam embora de Jerusalém, mas era ali que deveriam ficar esperando a promessa do Consolador. Lucas 24, 49, você lê isso. Então Jesus apareceu e caminhou junto com eles para lhe reaquecer o coração, e eles sentiram o seu coração se abrasar com o fogo do Espírito Santo. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? Assim, Jesus quer fazer conosco quando estamos na direção errada e esfriando para nos incendiar novamente o coração. Queria fazer uma pergunta nessa manhã para você. Seu coração está frio? Vamos aprender sobre o coração frio e o coração quente e tirar lições sobre o avivamento espiritual através dessa mensagem. O coração frio, irmãos, algumas coisas esfriam nosso coração e precisamos estar atentos a isso para não sermos enganados pelos próprios sentimentos. Jeremias 17, 9. Então devemos conhecer os sintomas que esfriam os nossos corações, bem como sua causa. Sintoma de esfriamento do coração é o desânimo. No versículo 13 fala isso. Os 2 discípulos ficaram desanimados com tudo que aconteceu com seu mestre e por isso estavam voltando para casa sem Jesus. O desânimo para servir a Deus e exercer o ministério, ou mesmo para cultuar, orar e ir à igreja, pode ser sintoma de esfriamento. Outro sintoma, a cegueira espiritual. Os 2 discípulos não conseguiram reconhecer a Jesus, mas na verdade estavam cegos pela tristeza diante de todo o sofrimento que passaram vendo o Senhor crucificado. Muitas vezes ficamos cegos por sentimentos que nos atormentam, como a ira, angústia e tantas decepções que enfrentamos. Há algo também que esfria o nosso coração, conversas que não edificam, e como isso existe no nosso meio. Como há conversas ruins que esfriam o nosso coração, conversas que não edificam, que não fazem nos crescer. Os 2 discípulos estavam certos que tudo o que ocorreu e mesmo assim não conseguiram entender o propósito de Deus. Muitos assuntos são desnecessários, não edificam nossa vida espiritual, por isso precisamos evitar. As más conversações, você já sabe o resto, corrompem os bons costumes. 1 Coríntios 15, 33. Não se assente em roda de escarnecedores. E essa roda de escarnecedores não estão no mundo. Muitas das vezes estão dentro da própria igreja, porque conversas que não edificam esfriam o nosso coração espiritualmente. Os 2 discípulos, irmãos, tinham dúvida, e a dúvida é um sintoma de esfriamento do nosso coração. Detalhes acerca da ressurreição de Cristo, eles estavam tratando ali, mas não acreditaram nos fatos, pois se crescem totalmente, procurariam estar com o seu mestre. A incredulidade é algo que esfria o nosso coração. O racionalismo impede que a fé seja atuante. Precisamos crer independentemente do que vamos enfrentar. Irmãos, aceitando assim a palavra de Deus, não deixe seu coração esfriar. Eu quero citar para você rapidamente
coração quente pode ser comparado a brasas numa fogueira, que ao ser aquecida, uma brasa ajuda a esquentar outras. Isso nos ensina sobre como aquecer e conservar aquecido o nosso coração. Coisas que podem aquecer o nosso coração. A palavra de Deus, a oração, a comunhão, o chamado. Irmãos queridos, aqueça seu coração. Não há tempo para explicar sobre cada tema, mas no Salmo 39:3, esbraseou-se-me o peito e o coração, enquanto eu meditava, ateou-se o fogo. Não faça como os discípulos que voltavam para casa sem Jesus. Permaneça na presença do Senhor e fique atento ao desânimo, à cegueira espiritual, que são sintoma do esfriamento espiritual. Tome cuidado com conversas que não edificam a vida de vocês, com sentimentos, com olhares que fazem com que seu coração fique desanimado. E não adianta, irmãos, não adianta você fazer viagens para vários países, não adianta você ter um carro do ano, não adianta você ter amigos e muito dinheiro. As conversas paralelas que não edificam vão acabar esfriando o seu coração. Aqueça seu coração com a palavra de Deus e vida de oração, além de manter seu coração aquecido, estando sempre em comunhão e cumprindo o chamado que Jesus te confiou. Deus deseja aquecer o seu coração. O Senhor deseja neste dia trazer para você um propósito de aquecimento do seu coração. O aquecimento, ele reata a nossa fé, aquece a nossa fé, aquece a nossa confiança. E isso, irmãos, não depende do lugar onde estamos e não depende das circunstâncias da nossa vida. O nosso coração aquecido, ela só depende de olharmos para o Senhor, de olharmos para o céu, de olharmos e nos lembrarmos da promessa que Ele fez para a nossa vida. Deus te abençoe. Aqueça o seu coração, que o Espírito Santo venha de uma forma extraordinária trazer sobre você um aquecimento que nunca cesse e nunca pare, até que o Senhor venha lhe chamar. Deus abençoe. Até outro dia, se Deus disser que sim.